Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Que bom. Viu? Hoje nós vamos estudar os termos acessórios da oração. É a nossa aula de número 97. Vamos ao vídeo? Os termos acessórios da oração não são rigorosamente necessários à compreensão do enunciado, servindo para determinar, qualificar e modificar os outros termos. São eles: adjunto adnominal, adjunto adverbial e aposto. É o termo que determina ou qualifica o substantivo. Vejamos o seguinte exemplo: o derrubador de árvores causa mudanças radicais. Então, foi colocado para vocês uma seta, mostrando, né? Derrubador é o núcleo do sujeito e mudanças é o núcleo do objeto. Então, vamos lá. Como vemos, o núcleo do sujeito é o nome derrubador e o núcleo do objeto é o nome mudanças. Observemos ainda, cada núcleo se faz acompanhar de outros termos, para que esses o caracterizem convenientemente, acrescentando-lhe uma qualidade ou determinando-o. Assim temos: sujeito, o derrubador de árvores; núcleo do sujeito, derrubador; adjuntos adnominais do sujeito, o e de árvores; objeto direto, mudanças radicais; núcleo do objeto direto, mudanças; adjunto adnominal do objeto direto é radicais. Podem exercer a função de adjunto adnominal. A. O adjetivo. Exemplo: a exploração desregada dos recursos naturais. Por exemplo, desregada e naturais. Aí. B. Artigo. Exemplo: as palavras fabricam os seus próprios alimentos. Perdão. As plantas fabricam os seus próprios alimentos. C. Pronome adjetivo. Exemplo: nenhum animal vive isolado. D. O numeral. Exemplo: 29 mamíferos estão em via de extinção. E. O substantivo precedido de preposição, com ideia de posse, qualidade ou especificação. Exemplo: as terras dos índios, da ideia de posse; a vida do campo, ideia de qualidade, campestre; plantação de pinheiros, ideia de especificação. Importante ainda funcionar como adjuntos adnominais os pronomes átonos: me, te, lhe, nos e vos, quando equivalem aos possessivos meu, teu, seu, nosso e vosso. Exemplo: arrancaram-lhes os galhos. 2. Para evitar a confusão entre o adjunto adnominal e o complemento nominal, basta verificar a dispensabilidade daquele e a indispensabilidade deste em relação ao nome a que se refere. Adjunto adverbial é uma palavra ou expressão que modifica um verbo, um adjetivo ou um advérbio. Veja os seguintes exemplos: o sol declinou no horizonte. Então, declinou é o verbo e no horizonte é um adjunto adverbial de lugar, né? Aquele rapaz é muito estudioso. Então, muito é um adjunto adverbial, no caso de intensidade. Estudioso é um adjetivo, então, marcado aí pela seta. Este cronista escreve muito bem. Então, muito é um adjunto adverbial e bem é um adjetivo. O adjunto adverbial pode ser constituído por um advérbio. Exemplo: viajarei amanhã. Então, esse amanhã aí é um advérbio, no caso, um advérbio de tempo, enfim. B. Por uma locução adverbial. Exemplo: Mônica regressou às pressas à sua terra natal. C. Por um substantivo regido de preposição. Exemplo: ela se voltou com indiferença. D. Por um pronome. Exemplo:
Venha comigo. Importante. O adjunto adverbial pode ser, às vezes, confundido com objeto indireto. Como resolver esse problema? Observando o seguinte: um verbo de sentido completo, intransitivo, não pode exigir um objeto indireto, que é o termo integrante. Admite, quando muito, um adjunto adverbial, que é termo acessório e cuja única função é modificar o verbo, nunca completá-lo. Exemplos, né? Ela caiu da escada. Caiu é um verbo intransitivo. Da escada é uma adjunta adverbial. Se dissermos assim, apenas ela caiu, não pede complemento por ser este verbo um verbo intransitivo. E da escada se é, então, uma adjunta adverbial de lugar. Explicação. O verbo cair é intransitivo, pois quando você diz caiu, já terá formado uma oração de sentido completo. Assim, o verbo cair pode ser de significação completa, admite apenas um adjunto adverbial, né, que o modifique. Exemplo: Alagoas pertence ao Nordeste. Então, pertence ao verbo transitivo indireto. Ao Nordeste é objeto indireto. Explicação: se você disser Alagoas pertence, não terá formado uma oração completa, pois pertencer, sendo verbo transitivo indireto, exige o complemento. Aposto é o termo que se junta ao nome para explicá-lo. Observe os exemplos. Alencar, escritor romântico, foi um dos grandes vultos de nossa literatura. Poderíamos dizer simplesmente Alencar foi um dos grandes vultos de nossa literatura. Portanto, né, a explicação é que ele é um escritor romântico. Dom Pedro I, imperador do Brasil, foi também rei de Portugal. Não foi destacado, mas está entre vírgula a explicação que ele foi o imperador do Brasil. Então, é um outro exemplo. As expressões destacadas enfatizam determinada característica em relação ao termo a que se reportam. Assim, no primeiro exemplo, a característica a ser evidenciada em relação a Alencar é escritor romântico. Da mesma forma, no segundo exemplo, a característica evocada em relação a Dom Pedro é imperador do Brasil. Vocativo é o termo de entonação exclamativa que serve para invocar, chamar o ser ao qual nos dirigimos. O vocativo é de fácil reconhecimento, pois admite a interjeição o, sem alterar o sentido da frase. Exemplos: ó mar, por que não apagas com a esponja de tuas vagas o teu manto este borrão? Astros, noites, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares, tufão. Então, Castro Alves. Exercício. Número 1. Aponte a correta análise do termo sublinhado nos testes seguintes. Perdão. A família está toda reunida na sala de jantar. A. Adjunto adverbial de modo. B. Predicativo do sujeito. C. Adjunto adnominal. D. Objeto direto. Resposta, então, é a letra B. É um predicativo do sujeito. 2. O ruído do milho se espalhando na terra, a galinha lá foi correndo defender seu quinhão. A. Adjunto adverbial. B. Complemento nominal. C. Adjunto adnominal. D. Predicativo do sujeito. Resposta, então, é a letra B também, complemento nominal.
3. Ao fundo, as pedrinhas claras pareciam tesouros abandonados. A. Objeto direto. B. Adjunta de nominal. C. Predicativo do objeto. D. Predicativo do sujeito. Resposta, então, é a letra D. Predicativo do sujeito. 4. Pela janela de grades, Maria das Dores via longe palpitar, perdida, a luzinha vermelha de uma casa no morro. A. Adjunto adverbial de meio. Adjunto adverbial de modo. C. Objeto indireto. D. Adjunto adverbial de lugar. Resposta D, né? Letra D, adjunto adverbial de lugar. 5. Muita gente morreu em virtude da gripe. Letra A, objeto indireto. B, adjunto adverbial de modo. C, adjunto adverbial de causa. D, predicativo do sujeito. Resposta, então, letra C, adjunto adverbial de causa. 6. Assinale com X a alternativa incorreta. A natureza é destruída pelo próprio homem. Letra A. Sujeito simples da natureza. B. Núcleo do predicado natureza. C. Adjunto adnominal do sujeito a. D. Predicado nominal é destruída pelo próprio homem. Resposta, então, é a letra B. Núcleo do predicado natureza. 7. Assinale com X a alternativa correta. Na frase, um sorriso de infinita alegria iluminou o rosto da criança. A. Objeto direto. B. Aposto. C. Complemento nominal. D. Objeto indireto. Resposta, então, é a letra C. Complemento nominal. 8. A educação integral deverá ser acessível a todos. A. Objeto indireto. B. Objeto direto. C. Aposto. D. Adjunta de nominal. Resposta é a letra D. Adjunto adnominal. 9. Coronel, onde está a bandeira do seu batalhão? A. Complemento nominal. B. Objeto indireto. C. Aposto. D. Vocativo. Resposta, então, é a letra D. Vocativo. O jaguar, número 10. O jaguar, senhor da floresta, combate só o inimigo. A. Adjunto adverbial. B. Adjunta adnominal. C. Aposto. D. Vocativo. Resposta: aposto. Então, pessoal, por hoje é só. Obrigado por ter assistido e até a próxima. Se você gostou deste conteúdo, curta e compartilhe este vídeo. Considere apoiar este canal diretamente através de nosso Patreon. Siga Português com o Professor Elias na página do Facebook, através do link afixado no canal.